é emblemática, né? Visto que sem essa articulação, né, simbolizada aqui, a pesquisa ficaria estática. A gente precisa da articulação entre as instituições para que a pesquisa possa avançar e possa ter resultados. Então, é muito emblemático, muito simbólico que a gente possa estar aqui. E isso, essa cooperação para o avanço social, portanto, é algo que a gente vai ver no nosso artigo. Intitulado como A Efetividade da Tutela Jurídica Animal, uma análise sistêmica da cooperação interinstitucional do poder público em Santana do Livramento, nós analisamos a proteção legal dos animais e como ela é aplicada no nosso município. E com isso nós passamos a analisar, né, como é o contexto da situação da proteção animal, do direito animalista e também, ao ver nessas situações, gostaríamos de ver como funciona a aplicação das leis. Porque nós sabemos que elas existem, nós gostaríamos de saber quais são os empecilhos para elas estarem aplicadas ou não. Então, é essa a nossa problematização da pesquisa. Mesmo existindo dispositivos legais robustos, como a lei de crimes ambientais, a lei estadual também, que fala sobre essa questão dos animais, dos maus tratos, e instrumentos institucionais, surge a questão: por que a aplicação dessas normas não alcança a efetividade necessária no combate aos maus tratos no nosso município? Então, o nosso objetivo, como falado, foi analisar de forma sistêmica, e eu já vou explicar por quê, a articulação do poder público municipal para a efetividade da proteção animal. Por objetivos específicos também, nós verificamos a evolução, né, da legislação sobre a tutela animal à luz, né, da análise da reforma do projeto de lei número 4 de 2025, que fala sobre a reforma do Código Civil e também sobre a ciência dos animais. Né? Nós analisamos os fundamentos ético-filosóficos e começamos a relacionar isso à realidade que vivemos. Nós vimos essa realidade e começamos a analisar as ocorrências de maus tratos e crueldade de omissões no município de 2022 a 2024 e, por fim, examinamos a atuação do poder público, especificamente a articulação entre o poder executivo e o legislativo. Como mencionado, essa articulação, ela foi, esse estudo e análise da fundamentação ético-filosófica, ela foi feita com base na análise das leis da reforma do Código Civil. Nós começamos a analisar quais são o fundamento para a criação das leis e notamos que existe base em várias correntes de direito animal. Para iniciar esse raciocínio, né, a gente tem que ter um entendimento do conceito de ciência, que ele precisa estar bem nítido. Ciência é a capacidade de sentir, perceber e ter experiências conscientes, como dor, medo e alegria. E no atual Código Civil, a ciência não é um conceito juridicamente reconhecido. Então, nós analisamos que no Brasil hoje, a gente tem correntes de direito animalista, como a corrente protecionista, que sim reconhece ali uma certa vulnerabilidade animal, mas ela não critica o sistema e aquela questão do porquê que está acontecendo, como, por exemplo, a lei sanção, que aumenta a pena para crimes de maus tratos contra cães e gatos, mas somente contra cães e gatos. Ela vem de um caso brutal de tortura, com um pitbull que teve suas patas decepadas, e com isso ele aumentou a pena aumentou essa pena era de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. E
E aí aumentou essa pena para 1 ano, de 2 a 5 anos de detenção, perda da tutela. E a gente questiona, né, essa corrente porque ela é muito seletiva. Depois nós temos o vegetarianismo, que também não é o ideal. E por último nós temos também outra corrente, que é a abolicionista, que tem por foco corrente abolicionista, que tem por foco tirar, né, toda exploração animal, ou seja, definir por vez esse conceito de ser ciência. Porque no nosso código, o status jurídico, o status legal dos animais é como objetos, né, seres que não são sujeitos de direitos, então eles não têm todas essas condições de direito e integridade garantidas. Então, como nós falamos, esse arcabouço jurídico que nós trouxemos, bastante rígido, veio com base numa escala, né? Nós começamos lá na base internacional, através da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que foi reconhecida pela Unesco, e algo que existe e é aplicado no Brasil, ou seria, né? Depois nós vemos o artigo 225, né, que seria um conceito, uma base constitucional para proteção, tutela animal. Temos também legislações federais, em que o artigo 32 tipifica os maus tratos. Temos na Lei de Crimes Alimentares, a Lei de Sanção, que já foi comentada, e esse decreto também que cria o Departamento Nacional de Proteção e Direitos Animais. E por último, nós temos também, antes de entrar nas leis, né, legislações, propostas municipais, temos a legislação estadual, que tem normas também de proteção. O ponto é que existem muitas leis, mas leis que não são aplicadas, que nós não notamos após as análises, nenhuma efetividade até então. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Antes de dar continuidade à fala da colega Rafaela, eu gostaria de cumprimentar aos organizadores do evento, às autoridades aqui presentes também, bem como estender o meu imenso agradecimento à nossa instituição, a Unipampa, ao professor Francisco, que nos orientou nessa pesquisa, e também estender à minha família pelo apoio irrestrito desse centro. Eu gostaria de iniciar a minha fala destacando o papel pioneiro do Poder Judiciário na consolidação da tutela animal como um direito fundamental. Nos últimos anos, como a Rafaela bem explicou, nós deixamos para o passado a visão tradicional que se tinha, onde os animais eram reduzidos a meros objetos de propriedade. E hoje nós avançamos e compreendemos eles como seres cercientes, titulares de interesses juridicamente protegidos. E com isso eu trouxe aqui na tela 2 casos emblemáticos que ilustram isso e servem como pilares do direito animal, que é o primeiro caso, Spike Rambo, que ocorreu no Tribunal do Paraná em 2021. Um pequeno adendo: os 2 casos pilares do direito animal, os 2 casos pilares do direito animal são da região sul, e peço a atenção de vocês nos anos 2021 e 2023. O Spike Rambo, ele tramitou na Justiça do Paraná, e lá o tribunal reconheceu a capacidade de ambos os cães para figurarem como polo ativo da ação. Eu trouxe ali o número do agravo do instrumento, porque foi uma decisão em 2º grau, e agora um passo mais ousado, por assim eu diria, do Poder Judiciário, agora no estado vizinho de Santa Catarina, onde foi decidido a primeira sentença em que reconhece a existência
de danos morais suportados diretamente por animais, determinando ainda que essa indenização ela fosse revertida exclusivamente para o bem-estar desses animais. Estes dois precedentes, eles traduzem uma ruptura paradigmática, onde consolida essa ciência animal e também como um fundamento jurídico legítimo da nossa nação. Pode passar, por favor, Felipe. Trazendo esse debate para o plano municipal, nós observamos que Santana do Livramento conta com um arcabouço jurídico imenso, sólido, robusto, quando nós analisamos desde as normativas internacionais, a legislação federal, estadual, mas é marcada por uma profunda contradição entre o que está na lei e o que está na realidade. Foram apresentadas inúmeras propostas pelo Poder Legislativo, das quais eu trouxe aqui a criação do Departamento de Bem-Estar Animal, proposta pela vereadora Juliana Lemos, que seria uma proposta muito importante para a aplicação dessa legislação específica no nosso município, mas não caiu às graças do Poder Executivo. Trago também campanhas educativas e de conscientização à nossa população santanense, como o Abril Laranja, o Dezembro Verde, sobre campanhas de adoção, campanhas contra os maus tratos, como realizar uma denúncia, também não foram implementadas. Em segundo momento, apresento o Serviço Municipal de Atendimentos Emergenciais Veterinários. Esta pauta é uma resposta direta à sociedade, que responderia a uma demanda emergencial, como já leva o nome. E ainda, comentando um pouco sobre essa proposta, ela impõe uma cota exclusiva para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Mais uma vez, ainda não implementada. Partindo para as emendas ao plano plurianual, que buscam incluir a causa animal como um programa temático. Dessa forma, nós garantimos recursos financeiros para que essa causa ela deixe de depender de uma vontade política de cada gestão, que se altera a cada 4 anos. Apesar de toda essa consistência técnica e jurídica, nenhuma dessas iniciativas foi implementada pelo Poder Executivo. O nosso método de pesquisa, a nossa pesquisa, ela foi construída através de um estudo de caso, tendo Santana do Livramento nesse estudo, articulando uma abordagem mista, unindo dados quantitativos e qualitativos. Quando eu falo de quantitativos, nós analisamos ocorrências criminais registradas na nossa cidade dos anos de 2022 a 2024. E, quando se trata de dados qualitativos, nós examinamos a legislação específica. Agora, senhoras e senhores, eu peço a atenção de vocês para esses dados que estão em tabela. São todas as ocorrências registradas aqui em Santana do Livramento de crimes contra animais, de 2022 a 2024. Crueldade contra animais, maus tratos, omissão. Tendo um destaque em 2022 para 69 casos de maus tratos. E em 2024, um aumento de 625% de ocorrências envolvendo crueldade contra os animais. Esses dados, importante mencionar, são registrados diretamente na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e estão disponíveis online. Reforçando também que não se há um canal de denúncias específico para esse tipo de crime. Então, imaginem comigo o momento que a comunidade tenha consciência do que está acontecendo, tenha consciência de como conseguir comunicar esse tipo de crime. Os valores iriam mais do que duplicar. Pode passar, Pedro. Pode passar. Essa análise, nós ouvimos durante a pesquisa, principalmente de campo, ela não envolve
episódios isolados, e sim um fenômeno estrutural que está crescente ano após ano. E analisando todos esses dados junto da legislação, nós confirmamos que há um descompasso institucional. O Legislativo apresenta propostas sólidas, financeiramente planejadas e alinhadas, não só com a legislação, mas também com a nossa Constituição. Mas há ainda essa ausência de articulação, onde coloca todo o nosso arcabouço jurídico existente no tocante ao direito animal, tornando toda essa legislação meramente declaratória. E o caso de Santana do Livramento, a causa animal especificadamente, ela não é uma prioridade política. Os resultados mostram, e eu gostaria de considerar alguns pontos antes de finalizar nessa noite, que o Brasil, um país de tamanho continental, com uma jurisdição, com um ordenamento imenso, rico, o próprio Poder Judiciário está avançando com precedentes históricos ano após ano, e teremos mais alterações nos próximos anos. O próprio Legislativo santanense apresentando vias alternativas para essa solução. Obviamente falamos ali da ausência de manifestação do Poder Executivo, e com isso, senhoras e senhores, o município ele se torna o elo mais frágil de uma corrente que ele é a mais próxima da comunidade, que é a rede de proteção animal. É muito importante ocorrer essa transformação, alinhando a vedação constitucional à crueldade a políticas de fato efetivas. E nós concluímos e afirmamos nessa noite que a efetividade da tutela animal ela vai além de um desafio jurídico. Ela é um compromisso ético, constitucional e civilizatório. Porque proteger os animais é proteger a nossa própria noção de humanidade que nós desejamos construir. E com isso, nós encerramos a nossa apresentação e o nosso muito obrigado a todos.